Olá, você que está visitando o canal do Pré-Vestibular Social da Fundação CCERJ. Se você for aluno ou não, seja muito bem-vindo. A equipe de mediadores de história do Pré-Vestibular Social preparou um vídeo para vocês com as correções das questões da prova de Ciências Humanas, mais especificamente de História. Então, você pode acompanhar aqui no vídeo o comentário dessas questões e o gabarito extraoficial. Então, vamos lá? Bom, pessoal, a gente começa com a questão 46, que foi a primeira do caderno azul da prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. A questão vem com um texto que diz assim: seu turno de trabalho acabou, você já está em casa e é hora do jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente do trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. O que esse texto está falando? Sobre esse alargamento do tempo de trabalho, né? Mesmo quando se encerra esse turno de trabalho, mesmo quando a gente sai do ambiente de trabalho, a gente continua atendendo às demandas desse trabalho, né? Então, a gente tem um alargamento dessas atividades extras. E aí a gente vai para o enunciado. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo A. Proteção da vida privada. B. Ampliação de atividades extras. C. Elevação de etapas burocráticas. D. Diversificação do lazer recreativo. Ou E. Desobrigação de afazeres domésticos. Como a gente viu, a alternativa correta é a alternativa B. Sobre essa ampliação, esse alargamento do tempo de trabalho. É como se estivéssemos sempre trabalhando. Ok? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Estaremos hoje corrigindo a questão número 47 do Enem 2021, presente na prova azul. Então vamos lá. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda e de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece-o. Pessoal, pelo que a gente leu na questão, a lógica econômica ela não vai criticar o direito de herança, não vai criticar o ganho das empresas financeiras e não vai criticar também a eficiência dos mercados. Portanto, as alternativas B, as alternativas D e as alternativas E não podem ser a resposta correta. Tá? Essa questão ela vai dialogar lá com a nossa apostila módulo 1, no capítulo 7. É nessa apostila que a gente vai perceber a estruturação do mundo como nós o conhecemos. Tá? Esse mundo marcado pela democracia, pelo liberalismo e pelo capitalismo. Tá? Um dos princípios caros do capitalismo e do liberalismo é o princípio da meritocracia. Né? Ou seja, os defensores do liberalismo argumentam que é através do esforço e da competição no mercado que você vai conseguir realizar os seus desejos. Tá? Porém, nos dias de hoje, o texto demonstra que esse princípio, segundo o autor, né, claro, do Thomas Piketty, ele mostra que esse princípio pode estar ameaçado, porque as heranças, né, o capital obtido através dos investimentos, o capital herdado, né, obtido através que cresce através do investimento, ele chegou a patamares muito altos, né, muito elevados. E essa remuneração do capital cresce mais do que a taxa econômica, né, da economia. Né, cresce mais do que a economia. Portanto, através do esforço do trabalho, cada vez mais fica muito difícil atingir, né, pessoal, atingir essas heranças, né?
esses capitais muito elevados. Portanto, a nossa alternativa correta só pode ser, pessoal, a letra A, ideologia do mérito. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Otávio, sou mediador de História do Polo de Itaperuna, do PVS. E hoje a gente vai corrigir as questões 49 e 52 do Enem 2021. Em relação à questão 49, vão ser dois textos, né? Dois textos que, conforme a gente vai ver no enunciado, são dois textos com pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E a pergunta vai ser em relação a que tema é esse. Então vamos primeiro ler os textos, né? Texto 1. Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e perante as gerações futuras se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesmo o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Carta de Veneza, 31 de maio de 1964. A Carta de Veneza, gente, foi desenvolvida em 64 a partir do Encontro Internacional do ICOMOS, que é uma entidade que trabalha com monumentos, sítios arqueológicos, lugares históricos, e era um momento de definição, né, do que seria um monumento histórico e por que seria importante preservá-los, assim como um momento de construção dos valores de autenticidade, os valores de histórico, valor cultural, né, a definição do que torna algo valorizado o suficiente para ser considerado um monumento histórico. Então, é uma percepção que parte dos valores para a definição do patrimônio histórico a ser preservado, né? Então, vamos para o texto 2. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento ao decretar a imutabilidade do monumento provoca a redução de seu valor venal e de o abandono, o que é uma causa ainda lenta de destruição inevitável. Então, o Telles, aqui no Manual do Patrimônio Histórico, ele está fazendo uma crítica ao modelo que tem como um dos seus documentos principais a Carta de Veneza, em que se propõe a ideia do monumento histórico como algo a ser preservado para a posteridade, né? Inclusive tendo muito cuidado com a autenticidade do quanto que esse documento é preservado em sua originalidade dentro do seu contexto de produção. Então, assim, aqui está sendo feita justamente uma crítica de que o tombamento pode, na verdade, levar à destruição do próprio bem histórico, porque ele se torna imutável e muitas vezes com bastante desafios no seu uso cotidiano, né, na integração à sociedade contemporânea, que é a sociedade dos dias atuais que a gente vive, né? Então vamos lá. Escritos em temporalidade histórica aproximados, os textos se distanciam a apresentar pontos de vista diferentes sobre a ampliação do comércio de imagens sacras, não é disso que está sendo tratado. B, a substituição de materiais de valor artístico, não. C, políticas de conservação de bens culturais, né? As outras duas, por mencionarem sítios arqueológicos ou peças museológicas, podem confundir um pouco, né? Mas Nader está falando de defesa da privatização dos sítios arqueológicos, não é exatamente essa a questão, não é isso que está sendo discutido. E medidas de salvaguarda de peças museológicas, né? Que são peças de museu, e aqui na verdade está se falando de monumentos históricos e do patrimônio histórico no geral. Então, nesse caso aqui, são políticas de conservação de bens culturais. Questão 52. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres e os livre-cambistas ingleses, nas colunas do Daily News e da Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen. O governo britânico, entretanto, ainda receava que, sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Leslie Bethel, a abolição do comércio brasileiro de escravos. Né? Esse texto é de uma historiadora
especialista em história da América Latina em específico. E aqui ela está discutindo um pouco o contexto que, nos anos 40 do século XIX, a Inglaterra aprova a lei Bill Aberdeen, né, que é a lei que estabelece a proibição do comércio do tráfico de escravos transatlântico. E, inclusive, autoriza a própria Inglaterra a abordar navios e tombá-los se for necessário. Afundá-los, né? A abolição do tráfico no Brasil acontece em 1850, muito em resposta a essa lei. Então está falando do contexto posterior a essa proibição do tráfico e uma tentativa do governo brasileiro de retomar, de revogar a lei Aberdeen, e sendo que o governo brasileiro estava consciente de que, provavelmente, cancelando essa lei, haveria um retorno na prática ao tráfico, né? E os ingleses também percebem isso, né? E eles... a grande questão aqui é que eles queriam uma lei ou um tratado que substituísse a lei Aberdeen, né, para impedir que os brasileiros voltassem a realizar o tráfico transatlântico. Então, está perguntando aí, né, as tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em... Então, o interesse britânico aqui vai ser manter a proibição comercial, né, não vai ser simplesmente cancelar a lei, respondendo ao interesse do governo brasileiro, nem tampouco trata de outras questões, né? Então a resposta vai ser a D, manter a proibição comercial. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham feito uma boa prova. Desejo uma boa prova para esse próximo final de semana. E estamos disponíveis para qualquer coisa, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Vamos agora corrigir a questão número 53. Famoso por ser encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Sila é um contador de histórias parecido com o personagem de Chicó, do Alto da Compadecida. Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava a minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais, diz Zé de Sila. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Tá? Pessoal, o texto em nenhum momento fala de problemas ambientais, catástrofes climáticas. Portanto, a gente imaginar que aquela ausência de chuva está associada a problemas ambientais, a catástrofes climáticas, pode ser que seja desta maneira. Porém, o texto não aborda necessariamente esse assunto. A gente pensar desta forma, relacionada à questão ambiental, a gente estaria fazendo uma extrapolação, né? Portanto, as alternativas E e as alternativas D não podem ser as alternativas corretas. Assim como também a alternativa A não pode ser corretas, que fala da aliança afetivas conectadas ao ritual matrimonial, né? Não fala nada relacionado a casamento, né? Necessariamente a rituais de casamento. Portanto, a resposta A não pode ser a correta. A letra C também não pode ser correta, porque fala de manifestações teatrais atreladas ao imaginário político, né? Essa questão pode nos induzir ao erro, né? Porque fala da peça O Alto da Compadecida, que foi escrita pelo dramaturgo, né? Foi feita pelo dramaturgo Ariano Suassuna. Porém, pessoal, nós não temos aqui uma manifestação teatral, concordam? Não há algo relacionado a teatro, a uma peça de teatro, e nem relacionado à questão de um imaginário político, né? Você percebe que ele não invoca, né? A questão não invoca, o texto não invoca essa questão política. Portanto, por eliminação, só pode ser a letra B, né? E quando a gente fala, pessoal, de diversidade regional, né? Quando a gente olha o texto, nós estamos falando necessariamente de práticas místicas, né?
Você percebe que a avó do Zé de Silva, né, ela utiliza essa prática mística que, de certa forma, dialoga, né, com o patrimônio cultural regional, né? Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra B. E a outra questão foi a 60, que tem um trecho que foi lançado de uma música do Zé Ramalho, que foi lançada em 1979. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Essa canção foi lançada em 1979, num contexto que ainda vigorava o regime ditatorial no Brasil, e ela expressa o quê? Uma crítica a uma condição de passividade da população diante daquele governo ditatorial, né? Então é um povo que, a despeito de estar sofrendo, a gente vê que é um povo marcado, né? O que é a vida de gado? O gado ele é marcado a fogo, e isso impõe um sofrimento a esses animais, né? Então é como se essa população estivesse passiva, né? A despeito de todo o sofrimento e desmando, ela continuava, então, subordinada, né? a essas autoridades, né? Esse governo ditatorial. Então, qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Militância política. B. Passividade social. C. Altruísmo religioso. D. Autocontrole moral. Ou E. Inconformismo eleitoral. E a gente pode consultar a alternativa correta na letra B. Passividade social. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o João. Eu sou o mediador do Polo de Copacabana, que esteve com vocês lá na live, e eu vim aqui, assim como os outros mediadores, para fazer algumas das questões do Enem 2021 com vocês, beleza? Então, vamos lá, eu vou começar com a questão de número 67. Ela diz o seguinte: nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regnum Italicum. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência no vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecedem o julgamento final. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome, vagando o mundo afora. Retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas até então vigentes. A gente tem a referência ali, uma calamidade insaciável, da Revista Brasileira de História. Se a gente avançar agora então e for para o enunciado da questão, a gente vai ver o seguinte: de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar a. Letra A. Correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias. Letra B. Revelação do descaso público e das degradações ambientais. Letra C. Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. Letra D. Remodelação dos sistemas políticos e das administrações locais. E letra E. Reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Bom, vamos lá. Se a gente volta para o texto rapidinho, a gente vai perceber que o texto não fala sobre questão sanitária, sobre as regras sanitárias, métodos preventivos e tal, como está na letra A. A gente vai perceber também que ele não faz menção a degradações ambientais, embora esteja falando dos incêndios e do impacto deles nas cidades. Há uma referência ao imaginário, mas não é necessariamente sobre a transformação do imaginário em função desses incêndios. Na verdade, eles eram inscritos dentro de uma lógica que já existia, né? Aquele temor do apocalipse e tal, por aí vai. A gente também não tem
nenhuma referência a uma remodelação do sistema político e da administração local, mas a gente tem referência à ação dessas administrações. É só a gente reparar nesse trechinho que está destacado aí. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Se a gente olha então a letra E, diz o seguinte: reconfiguração dos espaços ocupados, que está falando nesse trechinho, e das dinâmicas comunitárias, que também está falando aí. Então a gente tem o nosso gabarito, letra E, que aborda muito bem o que está no texto. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos acompanhando. Eu me chamo Davi Botinelli, eu sou mediador do Polo de São Fidélis, mediador de História, e eu vou ver aqui com vocês a questão número 69 do Caderno Azul da prova do Enem, que é sobre a Era Vargas. Então vamos a ela sem demoras, eu vou ler a questão, vou discutir um pouco e nós vamos ver qual é a opção correta. Então vamos lá, questão 69. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, 1937 e 1945, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Não por acaso foram criadas então instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia e o Conselho Nacional de Estatística, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, este de 1938. Aí vem a pergunta, vamos lá. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representa uma estratégia política de... Então ele quer saber o que esses movimentos, o que a criação dessas instituições, desses institutos, significa do ponto de vista da estratégia política. Então primeiro a gente tem que ver o que pretendia o governo Vargas, para depois entender como que essas instituições entram no projeto político varguista. Então a questão está ressaltando o Estado Novo, mas esse é um movimento que vem desde a Revolução de 30. Dentro da lógica dos revolucionários de 30, o que eles estavam fazendo era de justamente transformar a sociedade. Era mudar o Estado brasileiro, era romper com a lógica da Primeira República, que eles chamavam de República Velha. Então, dentro desse jogo, principalmente a partir da ditadura do Estado Novo, vai haver uma necessidade por parte do governo de fato, acelerar esse processo de transformação para fazer uma nova sociedade mesmo. Então, o Brasil vai se industrializar, o Vargas vai garantir os direitos sociais para os trabalhadores através da CLT. E dentro desse projeto de país, de transformação, de industrialização, de modernização, é claro que o território brasileiro era muito importante, as suas desigualdades regionais, a análise desse território, por que o Sudeste tem uma formação política, econômica e social e o Nordeste tem outra, assim é o Norte também, cada um tem as suas variedades, as suas especificidades. Então, para entender melhor o Brasil, essas instituições foram criadas. E só entendendo melhor o Brasil é que é possível transformá-lo. Essa é a lógica do governo do Vargas. Então vamos às opções. Rapidamente, as três principais que poderiam deixar vocês em dúvidas. A B diz assim: controlar o crescimento exponencial da população brasileira? Não! A população brasileira vai crescer cada vez mais. Da década de 30 para frente, ao longo do século 20, a população vai crescer sem parar. Então não é isso. A letra D diz assim: conter o fluxo migratório do campo para a cidade? Também não, isso vai acontecer de forma cada vez mais veemente, a saída das pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano, até, por exemplo, a década de 60, quando a população urbana vai ultrapassar a população rural. Portanto, o gabarito é a letra C: obter conhecimento científico das diversidades regionais. Então, com esse conhecimento científico das diversidades regionais, é que é possível propor políticas públicas, transformações e mudança na lógica do status do Estado brasileiro. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Renan Carvalho, sou mediador de História do Polo de Barra Mansa e vamos para mais uma correção das questões do Enem. Estamos na questão 70, tá bom? Pois bem, a questão 70 traz um texto que ele vai ser essencial para responder
a questão, né, entre as 5 alternativas que a prova sempre traz, tá bom? Vamos lá, vamos à leitura. Primeiramente, foram esses cientistas chavantes. Olha aqui, a dica que a questão traz. Chavantes é um grupo indígena que atualmente ocupa parte do território do Mato Grosso, que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta, e aí aqui traz uma citação direta, tanto é o uso das aspas, né? Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente, aquela precisa ser comida pelo lobo. Então aqui a gente já consegue observar esse conhecimento em relação às espécies e aos processos de germinação de algumas das sementes, tá bom? Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, então os conhecimentos que vêm da aldeia e os conhecimentos que vêm da cidade, aí o texto vai indicar que a área do cerrado foi recuperada totalmente. Pois bem, essa questão a gente consegue resolver basicamente por interpretação de texto, tá bom? Então, a questão vai trazer como enunciado. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância da prática agrícola para a logística nacional. Não, o texto não vai falar sobre essa questão da logística nacional. Na verdade, o texto está falando em relação ao processo de reflorestamento, em que o conhecimento da aldeia e da cidade foram utilizados para um processo de reflorestamento e de proteção ambiental, tá bom? B. Cultivo de hortaliças para o consumo urbano. O texto também não vai falar sobre isso, tá bom? C. Saber tradicional para a conservação ambiental. Sim, tanto é que a gente consegue observar que o conhecimento que eles tinham foi utilizado basicamente para essa recuperação do cerrado, tá bom? Dessa área do cerrado. Criação de gado para aprimoramento genético, o texto também não fala sobre essa questão. E reflorestamento comercial para a produção orgânica, o texto também não fala sobre isso, tá bom? Então a resposta correta é a letra C, tá bom? Vou marcar aqui para vocês terem a resposta correta. Olá pessoal, aqui é a Monique, mediadora de História do Polo de Três Rios, e vamos resolver agora a questão 73 do Enem de 2021, a prova azul. Vamos lá? Essa questão começava com um texto retirado de uma revista, a revista Nossa História, número 7, de maio de 2004. O título do artigo é O Estado à Sombra de Vargas, do Reis Filho. Vamos então à leitura do texto. Quando Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 1954, o país parecia à beira do caos. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como a que sofrera em outubro de 1945. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. Bem, o texto traz para a gente duas datas, né? Ele destaca duas datas. Agosto de 1954 e outubro de 1945, ou seja, 9 anos antes, né, do suicídio de Vargas. Bem, o que tem essas datas de importante, então, para a gente? Primeiro, vamos ao ano de 1945, quando Vargas é obrigado a renunciar após o enfraquecimento político, principalmente diante do retorno dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. As críticas ao autoritarismo do governo de Vargas
vão aumentar muito depois da chegada desses pracinhas. Vargas acaba renunciando, sendo obrigado a renunciar, né, pelos militares. Então, a deposição de Vargas em 1945 abre espaço para novas eleições e a redemocratização. No entanto, as forças de Vargas não enfraquecem nesse período. E em 1950, Vargas vai ser eleito novamente presidente do Brasil, dessa vez de forma democrática e com uma ampla margem em relação ao segundo colocado. Vargas adotou nesse governo agora democrático um forte nacionalismo econômico, que entrou em choque com os grupos que apoiavam os interesses estadunidenses e também com setores conservadores da sociedade. A crítica ao seu governo aumenta cada vez mais, principalmente após a aproximação com os trabalhadores, acusado, então, pelos militares de estar difundindo o comunismo no Brasil. A crise do governo foi se tornando insustentável. Com a profunda crise e sua desmoralização política, Vargas tirou sua própria vida em 24 de agosto de 1954. Retornemos, então, ao enunciado da questão. O evento analisado, ou seja, o suicídio de Vargas, teve como repercussão imediata na política nacional, letra A, reação popular, letra B, intervenção militar, letra C, abertura democrática, letra D, campanha anticomunista, ou letra E, radicalização oposicionista. Retornemos, então, a duas informações. A primeira, lá no texto. Ao ruído do estampido, não se seguiu o silêncio que cerca a derrota. Né? Que estampido? O estampido do tiro que matou Vargas. Né? Ao ruído do estampido, esperavam as forças políticas que conseguissem espaço dentro daquele cenário. Mas não foi o que aconteceu. É isso que a questão, é isso que o texto está trazendo para a gente. E aí, no enunciado, a gente tem que destacar que ele pede a repercussão imediata. Então, não é o que aconteceu 2 anos depois, nem 5, nem 10 anos depois. É o que aconteceu imediatamente após a morte de Vargas. Então, essa expressão, repercussão imediata, é a chave nessa questão. Então, a resposta mais adequada que você pode acompanhar, inclusive no vídeo que está na tela, foi a intensa reação popular ao suicídio do Vargas. A comoção popular frustrou os planos daqueles que almejavam o poder. Milhares de pessoas acompanharam seu funeral e atacaram diretamente seus opositores. Mesmo nos anos posteriores, as forças getulistas mantiveram-se politicamente vitoriosas. O que achou da resposta? Acertou ou errou? Se você errou, conta pra gente por quê, né? O que você achou que era? Explica pra gente aí nos comentários. Olá pessoal, aqui é o Iago, mediador de História do Polo de Macaé. Vamos dar sequência aí à correção de questões do Enem. Então vamos para a questão 74, que diz assim, vocês viram esse texto, né? Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprove banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido, por lei recente, o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sobre a ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. E aí o enunciado diz: a ordem emanada da coroa portuguesa para sua colônia americana, em 1718, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em: letra A, converter grupos infiéis à religião oficial. Letra B, suprimir formas divergentes de interação social. Letra C, evitar envolvimento estrangeiro na economia local. D, reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. Ou letra E, controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. Bem, pessoal, esse é o tipo de questão que talvez você nem tenha ouvido falar sobre os ciganos no período colonial, né? Mas é uma questão que, assim como outras,
o próprio texto pode te dar ali informações que te permitam aí assimilar e tentar afirmar a alternativa correta. Bem, então vamos ver primeiro essas informações, mas antes disso, só fazer um breve panorama, né? Vocês viram aí no período colonial que o Brasil, que a gente chama, né, de Brasil, esse território da América Portuguesa, nesse período de colonização, contou aí com diferentes grupos sociais, né? A sociedade colonial era formada por grupos indígenas, africanos utilizados como escravizados, os próprios europeus, né? Não só os portugueses, mas também espanhóis e outros de outras regiões da Europa que vieram para cá. E também, dentre eles, os ciganos, né? Que vieram junto com os portugueses, com os navios portugueses. E era um grupo que tinha as suas religiosidades, que tinha a sua própria língua. E, bem, é importante, né, a questão da língua no período colonial, né? Não é à toa que quando a gente aprende sobre a vinda dos jesuítas, dos missionários católicos, a gente vê a tentativa, o esforço desses colonizadores em aprender a língua de diferentes grupos indígenas que aqui já habitavam, para assimilar e tentar utilizar a própria língua como um meio de transmissão dos valores europeus, como a religião. Assim também podemos dizer em relação aos grupos africanos que vieram para cá, né? Havia um esforço, né, de tentar espalhar esses africanos para que não houvesse uma concentração de escravizados de uma mesma etnia, porque a língua, né, facilita a comunicação e assim também facilita a resistência e as estratégias, né, de fuga e de driblar a escravidão, né? Bem, então, ok, dito isso, vamos ao texto e vamos ver se com essas informações que o texto apresenta e o que eu acabei de dizer, nos faz aí a gente já tentar afirmar a alternativa correta. Vamos lá? Bem, primeira questão o objetivo dessa carta da coroa, né, era o quê? Proibir esses ciganos ali nas cidades. Você vê que há uma concentração de ciganos na região da Bahia, depois eles vêm para a região das Minas, principalmente nesse período da mineração, que a própria questão apresenta aí, né, século XVIII, início do século XVIII, então o período da mineração, o auge da mineração aqui na América Portuguesa. Bem, e aí a proibição da língua, né, do uso dessa língua e do seu ensino aos seus filhos, né? Então há uma tentativa aí de exclusão desse grupo social da sociedade colonial e também dos seus valores e costumes e práticas como a questão da língua, não é? Bem, com essas informações a gente vê então uma tentativa do quê? De conversão a esses grupos, de evitar o envolvimento na economia. Fala em algum momento aqui o texto sobre economia, de que eles não podiam participar da economia local. Falam que eles faziam revoltas nativistas, enfim, são comunidades autóctones ou eles são grupos oriundos, né, como eu acabei de dizer no início da questão, vindos da Europa e de outras regiões? Bem, então, além da letra A, né, converter grupos infiéis à religião oficial. A gente não vê nessa carta um esforço da igreja em converter, né, ou dos seus missionários a esses grupos. Então, com essas informações do texto e ligando, né, principalmente do texto, o próprio texto, com isso que eu destaquei, já diz o objetivo, né? O objetivo em relação a esses grupos ciganos, né, formados por homens, mulheres e crianças. Bem, só pode ser a letra B, né? Ou seja, a ideia é, primeiro, apartá-los do convívio, proibindo, né, a estadia desses povos ali, ao mesmo tempo, também a proibição da sua língua, da sua perpetuação, dos seus valores, dos seus costumes, das suas práticas nesse convívio. Então, proibindo essa forma que é considerada divergente, né? Os ciganos, eles já tinham suas religiosidades, né, seus costumes e, enfim, divergiam aí dos valores, dos padrões que os europeus queriam através da conversão à fé católica, através do uso da língua oficial, né? Enfim, então
a maneira, né, o objetivo então era suprimir essa maneira dos ciganos de viver do convívio da sociedade colonial. Logo, a alternativa que faz mais sentido é a letra B, suprimir formas divergentes de interação social. Bem, pessoal, então vamos seguir aí a correção, dessa vez a questão 75. Mais um texto, diz assim: de um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida, que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos, fins de Portugal, já versados nas artes de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. E o enunciado da questão diz: conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é a adoção de rituais místicos, a rejeição dos dogmas cristãos, a superação da tradição popular, a imposição da farmacologia nativa ou a conjugação de saberes empíricos. Bem, mais uma questão aí que talvez você não precisasse articular conteúdos, ainda mais em relação à prática medicinal e à saúde no Brasil colonial, né? É um assunto específico que você provavelmente não viu na escola, nem no pré-vestibular, não é verdade? Bem, mas é interessante estudar, até porque a gente, a partir daí, vê, né, como é que a colonização, enfim, apresenta aí dificuldades, né, e processos que são dados durante o processo em si, né? Então, a saúde, por exemplo, a coroa portuguesa, nem na política, né, nem no controle das questões sociais, da religiosidade, da criminalidade, conseguia se fazer tão presente. Na saúde, isso também é evidente. Não havia um sistema de saúde, né, com hospitais públicos como a gente tem hoje, enfim. O que havia era a iniciativa de ou missionários, como no caso dos jesuítas, também de pessoas que se formavam na Universidade de Coimbra ou em outras universidades da Europa e vinham para cá. Mas o Brasil, na verdade, tinha poucas pessoas formadas, enfim, a maioria, como o próprio texto diz, aprendeu na prática as questões relacionadas à saúde e acabavam exercendo a função aí de médicos, né, físico, cirurgião, barbeiro ou de um boticário, que seria o equivalente aí ao farmacêutico. O que eu quero dizer é que a questão em si já apresenta elementos que já nos dão aí uma noção de qual seria a alternativa correta. Vamos então ao texto? Bem, o texto a questão quer saber, né, a construção da prática medicinal, como ela é feita. Por quem? Bem, o próprio texto diz: os jesuítas foram aí iniciadores de uma certa medicina, né? Então, quer saber a questão da construção dessa prática medicinal. E os jesuítas, que é o que o texto está dizendo, os jesuítas então foram responsáveis por uma medicina, né? Uma prática medicinal híbrida. Por que híbrida, né? Híbrido, quando a gente fala de algo híbrido, é de uma articulação de elementos, né? Então, nesse caso, de uma prática médica europeia com uma terapêutica indígena. Então, essa articulação, na verdade, significa o quê? Uma conjugação, né, de saberes empíricos, como já diz aí a letra E. Ou seja, uma medicina híbrida que, na verdade, se deu então o quê? Na prática, né? É uma articulação de algo que foi aprendido, teoricamente, lá na Europa, com práticas e saberes relacionados a doenças daqui da região, também com os recursos disponíveis que se aprendeu com os próprios indígenas. Então, a alternativa, o próprio texto já te dá aí elementos para você responder a letra E. Conjugação. Então, essa prática medicinal ela é caracterizada pela conjugação de saberes empíricos, saberes que se construíram na prática, na articulação, com o tratamento dos doentes, com o contato, né, com a natureza, a utilização desses recursos naturais para determinadas doenças, enfim, na prática, né, na questão empírica é que se foi tendo então essa prática medicinal e essa conjugação de saberes. Olá pessoal, meu nome é Lívia, sou mediadora de História do Polo de Vila Isabel e eu vou agora corrigir com vocês questões da prova do Enem de 2021 que vocês acabaram de fazer. A gente vai começar pela questão 76 da prova azul. E vamos começar pela leitura do texto. Ele diz assim:
Desde o século XII, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, a dos romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos de caráter mais jurídico, à cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos e, simultaneamente, enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. O comando de questão diz o seguinte, pede pra gente o quê? O comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela Igreja e com as desigualdades sociais partilhadas no seu tempo pelos ou pelas, ou seja, qual é, então, né, o comportamento desse religioso? Quem é o religioso que aparece no texto, né? Francisco de Assis, que é o São Francisco de Assis, né, famoso São Francisco de Assis, que vai fundar a ordem franciscana, né? Então, lá no século XII, ele vai no período medieval na Europa, ele vai fundar, né, uma ordem que é uma ordem mendicante, ou seja, é uma ordem, né, que pregava e ainda prega, porque ainda existe, né, uma aproximação da Igreja Católica aos seus fiéis, né, mais pobres, mais populares. Nessa época do século XII, a Igreja Católica é uma instituição da nobreza, né? Ela é muito distante dos fiéis mais populares, dos camponeses mais pobres. Então, o que ele quer saber, né? O que ele quer te perguntar? Esse comportamento do Francisco de Assis, ou seja, de pregar e de defender, de propor, né, que as mensagens da Igreja sejam acessíveis a todos, né, e uma aproximação com as classes mais populares, através aí da utilização da língua vulgar, né, não mais do latim. Qual é o outro grupo, né, de indivíduos, seja um grupo social, um movimento, né, que partilhava desse mesmo comportamento, ou seja, críticas à Igreja da época, com essa prática, né, uma prática nobre, elitista, né, e combatiam, então, as desigualdades sociais. Então, vamos lá. Senhores feudais é a primeira opção. Será que pode ser esse o gabarito? Não, não pode, porque os senhores feudais são justamente a nobreza da época, né? Então, não faz sentido. Esses são justamente esses nobres que ocupam os altos cargos do alto clero da Igreja Católica. Então, não pode ser o gabarito. Movimentos heréticos. Bom, o que são os movimentos heréticos? Deixa eu riscar aqui a opção A. Os movimentos heréticos, né? O que é heresia? A heresia é o desvio de uma verdade ou doutrina. Na época, né, na verdade, assim, movimentos heréticos sempre existiram na Igreja Católica, quer dizer, na história da cristandade. Mas, no período medieval, eles ficaram muito famosos e foram mais recorrentes, né? Que eram movimentos, então, ou doutrinas, né, que se afastavam das ideias da Igreja Católica. Então, de fato, faz todo sentido, porque ele está perguntando, então, um movimento, uma ideia, né, uma doutrina, um grupo de pessoas, um grupo social que criticasse a Igreja. Então, movimentos heréticos parece correto, mas vamos ler as outras opções. Integrantes das cruzadas? Não, um gabarito que não pode ser, porque as cruzadas são um movimento da nobreza junto com a Igreja Católica. Corporações de ofício, será que poderia ser? Corporações de ofício, de fato, não pertencem à Igreja, e também não pertencem à nobreza, porque as corporações de ofício são os grupos, as associações, né? São os grupos de trabalhadores de uma mesma corporação. Então, artesãos, né? Tem uma corporação de ofício de artesãos, por exemplo, de ferreiros. Bom, se fosse por uma questão, né, institucional e de classe, poderia ser, mas não necessariamente essas corporações têm uma crítica à Igreja Católica, então não poderia ser. E por fim, universidades medievais, também não pode ser, porque à época, tudo que está ligado à igreja, tudo que está ligado, à educação, né, ela era a responsabilidade da Igreja Católica. Ou seja, o gabarito, então, é a letra B, movimentos heréticos, tá? Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou mediadora do Polo de São Gonçalo SGOP e agora nós vamos corrigir a questão 77 do Enem. Bom, a questão 77 ela já começa com uma pergunta. Por que o Brasil continuou um só
enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países. E aí o texto continua. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Entre aspas, Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades locais. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram em sua maioria reacionárias. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, que não era permitida na América Portuguesa, a proibição só foi revertida em 1808, teve função muito mais importante na construção de regionalismos do que propriamente as universidades. E aí o enunciado vai dizer o seguinte: os pontos de vista dos historiadores referidos no texto são divergentes em relação ao... Bom, pessoal, notem aqui na leitura do enunciado que essa é uma questão muito mais interpretativa do que de conteúdo. É até interessante que vocês tenham um conhecimento prévio sobre os processos de independência das Américas, que no caso da América Portuguesa levou à unificação territorial, enquanto que na América Espanhola ela foi dividida em vários países. É interessante saber disso, por quê? Porque ajuda a ler a questão com mais facilidade. Mas a resposta da questão mesmo, ela está dentro do texto, tá? E aí notem, o que o enunciado pede? O enunciado pede que vocês encontrem a divergência de ponto de vista entre os historiadores citados no texto, que são dois. Um é o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho e o outro é o historiador mexicano Alfredo Rueda. E qual é o ponto de divergência? O ponto de divergência gira em torno das universidades, da justificativa das universidades. Para o José Murilo de Carvalho, a presença de universidades na América Espanhola, ela levou à fragmentação territorial, levou à criação dos regionalismos, portanto, a fragmentação territorial, enquanto que na América Portuguesa a ausência dessas universidades dificultou isso, portanto, se manteve a unificação territorial, enquanto que para o historiador mexicano, a questão das universidades não responde às diferenças entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Para o historiador mexicano, o que responde a essas diferenças comparativas aí é a questão da livre circulação de impressos. Então, os dois autores eles estão divergindo em relação ao argumento das universidades, certo? Então, pessoal, a resposta adequada é a letra A, que vai dizer o seguinte: é o papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades, que seria o ponto de divergência desses dois autores. As instituições de ensino, no caso, são as universidades, e a criação das múltiplas identidades, que se fala aqui na questão, são os regionalismos, que levou à fragmentação da América Espanhola em vários países. Então, a resposta correta é a letra A. Fala pessoal, aqui é o Matheus, mediador de História do Polo de Campos dos Goitacazes. A nossa questão é a de número 78 do Caderno Azul. Vamos lá? Leiam comigo. Texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instaurar o reino de Cristo na terra. O enunciado da questão diz: a concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de... Bom, a questão, como a gente já pode perceber, trata da Revolução Inglesa
que foi um conjunto de confrontos políticos que se desenvolveram na época moderna, envolvendo a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Os conflitos se estenderam de 1640 a 1688 mais fortemente. Nessa questão, como o próprio enunciado diz, nós temos dois trechos, e os trechos se diferem nas suas visões acerca desse contexto histórico. O primeiro trecho comenta a perspectiva de um historiador britânico do século XIX, que é o Macaulay. O Macaulay pertencia ao Whig Party, que é o partido que reúne as tendências liberais e republicanas na Inglaterra. Isto pode ser observado na visão que ele tem da Revolução Inglesa, como um processo onde o liberalismo, representado pelo parlamento, teria se contraposto à tirania identificada na monarquia. Já o segundo trecho é de um historiador marxista do século XX chamado Christoph Hill. Bom, voltemos agora às alternativas, lembrando que a questão pede a concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de. Então, o que a questão quer de você é que você marque a alternativa que indica o que é que tem no texto 2, que diferencia a visão do texto 2 da visão do texto 1 acerca da Revolução Inglesa. Certo? Portanto, é para que você identifique o elemento que está aí colocado no texto, e indicado em uma das alternativas. Letra A. Pluralidade das demandas sociais. Olha só, é muito chato, quando o gabarito é a letra A, mas é isso, não vai ter muita emoção na resolução das questões, não. A gente já chegou no gabarito, é a letra A. Veja, é justamente o que o texto 2 está destacando, a pluralidade de grupos sociais que atuaram na Revolução Inglesa. Nós temos os camponeses, os tecelões, nós temos os crentes, os religiosos. Percebe? Enquanto o texto 1 dá um enfoque total no parlamento, uma luta do parlamento contra Carlos I, diz o texto 1. A letra B também não poderia ser. Está destacando a homogeneidade das lutas religiosas. Veja, o texto 2 está afirmando justamente o contrário, a pluralidade. Certo? Tampouco isso teria uma equivalência com o contexto histórico. Não há homogeneidade durante a Revolução Inglesa. C. Unicidade das abordagens históricas. Ora, o próprio enunciado diz que a concepção da Revolução Inglesa, a visão da Revolução Inglesa presente no texto 2, se diferencia da do texto 1. Então não tem que se falar acerca de uma unicidade. Há sim uma diferença. Letra D. Superficialidade dos interesses políticos. A gente não pode afirmar acerca da superficialidade ou não dos interesses políticos. Eles existem e resultaram de um conflito, de um confronto de demandas, certo? E os textos também não tratam disso. Em nenhum momento se afirma isso no texto 2, por exemplo. E a letra E, superioridade dos aspectos econômicos? Não, galera? Está justamente colocado o contrário aqui. Está colocado um conjunto de demandas, certo? Tanto no texto 2 e no texto 1 sequer se fala de uma superioridade do econômico, não. Está focado na luta que o parlamento teve, em tese, na visão do Macaulay, contra o Carlos I. Bom, por tudo isso, é mesmo a letra A, pluralidade das demandas sociais. E aí, contem pra gente, acertaram? Eu vim aqui resolver com vocês hoje a questão número 80 do caderno azul da prova do Enem, de Ciências Humanas, evidentemente. Então vamos a ela. A questão 80, ela diz assim: numa sociedade em transição, a marcha da mudança, em diferentes graus, está impressa em todos os aspectos da ordem social. Especialmente no jogo político, que nessas sociedades sempre apresenta padrões característicos de ambivalência, cujas raízes sociais se encontram na coexistência de dois padrões de estrutura social: o padrão tradicional, em declínio, e o novo, emergente, em expansão. Em tais situações, é possível encontrar simultaneamente apoio para uma orientação política ou para outra que seja exatamente o seu oposto.
O padrão ambivalente do processo político nas sociedades em desenvolvimento é o que explica um dos seus traços mais salientes e que consiste na tendência ao adiamento das grandes decisões. Resulta daí que a inércia política ou a convulsão política podem se suceder uma à outra em períodos surpreendentemente curtos. Aí vem a pergunta. De acordo com a perspectiva apresentada, central no pensamento social brasileiro dos anos 1950 e 1960, o desenvolvimento do país foi marcado pelo quê? Então, qual era a perspectiva social do Brasil dos anos 50 e dos anos 60 que leva a esse tipo de análise? O que a sociedade brasileira apresentava nos anos 50 e nos anos 60 para a gente retirar daí o que o texto nos diz? Era uma sociedade, ao mesmo tempo, numa pujança muito grande, num sentido de industrialização veemente. O Brasil estava se industrializando de forma muito acelerada, principalmente após o pós-Segunda Guerra Mundial, que é justamente as décadas de 50 e 60. As massas trabalhadoras, a população de maneira geral, queria participar da democracia, mas os canais democráticos da nossa República de 1946 não permitiam. Por exemplo, os analfabetos não podiam votar. As ligas camponesas vão reivindicar a reforma agrária. Vai haver um projeto de país com os sindicatos, com as ligas camponesas, para tentar tornar o capitalismo brasileiro mais humano, mais igualitário. E fazer com que as pessoas, a massa, o povão, tenha acesso às decisões políticas, ou seja, abrir os canais da democracia. Isso está acontecendo nos anos 50 e 60, ao mesmo tempo que a gente tem, por parte dos militares conservadores, uma parte da mídia, uma parte do empresariado, dos conservadores ligados ao UDN, tentativas sucessivas de golpes militares. Em 1954, que leva ao suicídio do Vargas, o contra-golpe preventivo do Marechal Lott, que garante a posse do JK em 55, a campanha da legalidade empreendida pelo Leonel Brizola, que impede o golpe em 1961, e o derradeiro golpe de 1964. Então a gente tem uma trajetória sinuosa de tentativa de democratizar a população, a sociedade, ao mesmo tempo com tentativas de golpes para destruir a democracia, como de fato ocorreu. Diante desse quadro, o nosso gabarito é a letra C. Descompassos na constituição de quadros institucionais modernos. O que mais houve foi descompassos, projetos diferentes e tentativas de sabotagem daquele modelo institucional que a gente tinha, que era a democracia de 46, a República de 46. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Olá pessoal, vamos para mais uma correção das questões do Enem. Lembrando que agora a gente está na questão 81, que vai falar um pouco do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrita em 1932. Bom, fazendo uma breve contextualização, a gente tem uma linha do tempo aqui, tá? Em 1889 a gente tem a Proclamação da República, e aí da Proclamação da República até 1930 a gente tem um período que a gente chama de República Oligárquica. E aí, como segundo período, o período que sucede, né, até 1945, a gente tem 15 anos de Era Vargas, tá bom? Os pioneiros da educação nova, né, esse movimento, ele surge por volta do início da década de 1920, embora o manifesto seja escrito somente em 32, tá bom? E esse grupo estava pensando basicamente uma reformulação do sistema educacional brasileiro, tá? Se diferenciando da República Oligárquica, daquilo que se fazia na República Oligárquica. Tanto é que aqui no enunciado, né, na guia da questão, ele vai falar que esse grupo estava se contrapondo ao caráter oligárquico da sociedade brasileira, tá bom? Esse grupo vai defender basicamente um ambiente educacional laico, gratuito, público e obrigatório. Eles estão pensando em um ambiente educacional que seja nacional, ou seja, que envolva um projeto de nação, tá bom? Um projeto educacional para a nação brasileira, e que a escola seja um ambiente onde os indivíduos tenham acesso à educação, a uma educação comum, e que principalmente seja igual para todos, tá bom? Pois bem, vamos à leitura do texto, né, que ele vai ser essencial para a gente responder a questão.
A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume uma feição mais humana, a sua verdadeira função social. Lembra que eu falei que o objetivo desse movimento era um processo de renovação educacional, buscando basicamente um ensino gratuito, público obrigatório? Pois é essa função social que a educação precisa ter, preparando-se para formar a hierarquia democrática, esse ambiente onde todos possam ter acesso, pela hierarquia das capacidades. Esse aqui é o elemento principal que vai ser renovado, inclusive, em uma das alternativas da questão. Recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano, em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira, esse processo de renovação educacional, tá bom? Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre quais esferas? Bom, ensino técnico e mercado de trabalho? Não. Esse movimento ele não tinha essa proposta, inclusive nem é mencionada essa concepção no trecho, nesse trecho que foi destacado na questão, tá bom? Acesso à educação, acesso à escola e valorização do mérito? Sim, essa é a alternativa correta, tá bom? Eles estão pensando esse sistema educacional onde todos possam ter acesso, aqui ó, educação comum e igual para todos, assim como a gente consegue descobrir esse elemento a partir da sua hierarquia democrática e valorização do mérito e hierarquia das capacidades, tá bom? Ampliação de vagas e formação de gestores? Bem, o trecho não fala sobre isso. Disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada? Também não está falando sobre isso esse trecho que foi destacado na questão. Remuneração de professores e extinção do analfabetismo? Bom, essa parte aqui está errada. Essa aqui pode até ser, mas só essa primeira opção aqui já tornaria essa opção inválida, tá bom? Então a resposta correta é a letra B, tá bom? B de bola. Bom, vamos lá, pessoal. Questão 83, prova azul. No seio de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. A exemplo disso são as tampas de panelas esculpidas em baixo relevo do povo Oyo, região da Cabinda, com cenas e provérbios do cotidiano, desenhos da terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefes ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano, inscritos num gestual familiar. Entre os Oyo, existiu o costume de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e estar alerta às dificuldades do casamento. Para o povo Oyo, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma. Letra A. Pedagogia dos costumes sociais. Letra B. Imposição das formas de comunicação. Letra C. Desvalorização dos comportamentos da juventude. Letra D. Destituição dos valores do matrimônio. E letra E. Etnografia das celebrações religiosas. Bom, para começarmos a pensar essa questão, a gente vai pensar aqui que a sociedade africana, o antigo reino do Congo, assim como outras comunidades, eram comunidades muito diversas e que tinham característica própria de ter a história oral como um marco muito grande para a preservação da memória. Então, já na primeira frase aqui do nosso texto, a gente tem a seguinte observação. A escrita tomava várias formas. Isso se encaixa já perfeitamente com o nosso comando da questão, que fala sobre artefatos culturais. Então, a escrita tomava várias formas nesse ponto aqui,
já nos indica que não é uma escrita apenas de papel, uma escrita de texto como nós estamos acostumados, mas sim uma escrita da história por outra perspectiva, como por exemplo, de artefatos culturais, uma escrita que valoriza, por exemplo, objetos ou até mesmo a perpetuação da memória através da oralidade. No texto em especial, a gente está falando de artefatos culturais, então a gente tem aqui uma passagem falando sobre as tampas das panelas que tinham esculpidas em baixo relevo cenas do cotidiano. Mas abaixo nós temos a observação de que era um costume que pais oferecessem aos filhos as tampas entalhadas dessas panelas que tinham espécies de recados, de ensinamentos, de conselhos para a vida dos seus filhos. Então era comum que tradições fossem passadas através desses objetos, assim como também era comum que essas mesmas tradições fossem passadas através da oralidade, das histórias contadas de gerações para gerações por figuras importantes e figuras sábias das comunidades. Então, como a nossa questão fala sobre artefatos culturais e trata sobre essa passagem de conhecimento através desses artefatos, que tinham tanto o cotidiano como também conselhos, a nossa alternativa correta é a letra A, que fala sobre a pedagogia dos costumes, ou seja, o ensinamento desses costumes sociais. Não tem nenhum tipo de imposição de forma de comunicação, nem de desvalorização de comportamentos. Também não tem nenhum indicativo no nosso texto de instituição de valores do matrimônio e também não fala sobre celebrações religiosas. Então, a única que se encaixa é a pedagogia dos costumes sociais. Então, a questão ela aponta signos, ela aponta esses artefatos culturais que guardam a memória do antigo reino do Congo, mostrando como ela está ligada aos ensinamentos e às tradições passadas de geração para geração. Aqui nós temos o mapa do continente africano, o reino do Congo está aqui destacado, hoje é onde fica a República Democrática do Congo. Eu coloquei aqui em cima os gabaritos das demais questões, todas elas ficaram com letra A em todas as provas do Enem aplicado em 2021. Olá pessoal, aqui é a Monique, retornando aqui para a resolução da questão 84 do Enem de 2021, também a prova azul. Essa questão traz um texto sobre o Torém. Vamos ler o primeiro texto e depois ver o que a questão está pedindo. O Torém dependia da organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco e afinidade que viviam no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento feito para os próprios participantes e seus conhecidos. O tempo do caju era o pretexto para a sua realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar o mocororó, bebida fermentada do caju. Esse texto, Torém, Toré, Tradições e Invenções no quadro de multiplicidade étnica do Ceará contemporâneo, incluído aí no livro Toré, Regime Encantado dos Índios do Nordeste. Então, é sempre importante que a gente leia a bibliografia, não passa por cima dela direto, porque a bibliografia complementa informações importantes sobre a questão. Após a leitura do texto e da bibliografia, vamos para o enunciado. O ritual mencionado no texto atribui à manifestação cultural de grupos indígenas do Nordeste brasileiro a função de... Então, a questão pede que você encontre ali, qual é a função desse ritual aí, dessa manifestação cultural dos grupos indígenas. Então, vamos às opções, tá? E a gente vai comentando uma por uma. Primeiro, será que essa festa, ela tem como objetivo celebrar a história oficial? Não, não é essa a função dessa festa. Em nenhum momento há ali a preocupação em se trabalhar, em se celebrar a história oficial. Eles estão celebrando uma festa própria, uma festa local. Isso é colocado várias vezes aí na questão. Será que o objetivo, a função dessa festa, dessa manifestação cultural, será estimular a coesão social?
podemos ver também vários trechos do texto que sim, em vários momentos fala que dependia da organização familiar, que fala sobre vínculos de parentesco e afinidade, que era uma brincadeira feita com os participantes e seus conhecidos, né, que havia ali o pretexto do tempo do caju, que para essa festa se chamava várias pessoas da região a fim de tomar aquela bebida fermentada do caju. Então, essa é a resposta correta, que o objetivo dessa festa e de outras manifestações culturais no Nordeste e em outras regiões do Brasil é estimular a coesão social. Essa coesão social é fundamental para garantir a manutenção da cultura desses povos, para que eles continuem existindo, que essa cultura seja mantida. Continuando aqui com as opções, né? A gente já sabe que é a letra B, mas vamos conversar um pouquinho sobre as outras opções. Letra C, superar a atividade artesanal. Essa opção ela dá a ideia de que a atividade artesanal ela vai ser deixada de lado. O texto ele deixa bem claro para a gente que não, né? Porém, depende da organização familiar, é fabricada aí essa bebida artesanal, tá? Letra D, manipular a memória individual. Ele está falando de uma memória coletiva, ele está falando de uma cultura coletiva, ele está falando de coletividade, né? E, por fim, modernizar o comércio tradicional. Isso também em nenhum momento é citado, então o Enem trazendo aí uma questão, falando sobre cultura indígena, né, que faz parte da legislação brasileira, que isso seja trabalhado na sala de aula, que os alunos do Brasil inteiro tenham a oportunidade de conhecer as culturas indígenas, garantido pela Lei 11.645 de 2008. Então, parabéns para o Enem, parabéns para essa questão linda e que trouxe a gente também a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa festa. Bom, agora então a gente vai corrigir a questão 85 da prova azul. Bom, então vamos lá, vamos ler o comando da questão. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Então, o que ele quer saber? A estratégia de resistência escrava apresentada. Atenção, porque assim, ele está falando, o título da reportagem é Escravo Fugido, né? Então, cuidado, porque essa questão induz a gente a um erro, mas eu vou explicar para vocês. Vamos ler as opções. A. Criação de relações de trabalho. B. Fundação de territórios quilombolas. C. Suavização da aplicação de normas. D. Regularização das funções remuneradas. Ou letra E. Constituição de economia de subsistência. Qual é o erro que a questão induz? Né? A letra B. Fundação de territórios quilombolas. Por quê? Porque está falando de fuga e a gente geralmente quando pensa em fuga de escravizados, a gente pensa logo nos quilombos, né? Só que não pode ser essa opção, porque ele não fala em momento nenhum que ele foi para um quilombo. Pelo contrário, se a gente volta no texto, ele está falando o quê? Que ele é um escravizado fugido, que se auto-intitula, né? Isso é importante, ele se intitula-se forro, e que ele esteve, né, contratado em uma fazenda, guardem isso. Então, ele não foi para um quilombo, muito menos fundou um quilombo, né? Então, a letra B a gente já pode cortar. C. Suavização da aplicação de normas. Bom, também não pode ser. Se a gente volta no texto, aqui ele fala, ó, protesta-se com todo o rigor da lei, né? Então, não. Então, a lei não está correta. A letra E é outra que a gente já pode eliminar, né? Só que para eliminar a letra E, vocês precisavam saber a definição de um conceito aqui, é coisa que o Enem tem cobrado bastante, né? Que é a economia de subsistência. Para quem lembrou que a economia de subsistência logo eliminou essa questão. Por quê? Economia de subsistência é quando você vive do que você produz, né? Uma pequena produção e você vive do que você produz, você consome o que você produz. Em momento nenhum fala isso no texto, pelo contrário, diz que ele vai trabalhar numa fazenda, né? Então ele não vai viver de subsistência. Ele não produz o que ele consome. Então a gente fica entre a A e a D. E aí o que acontece aqui? Não existe um consenso sobre o gabarito dessa questão, tá? As opções são ruins, na verdade. A opção da A e a opção D são bem ruins, mas a gente
conversando, né, e vendo também outros gabaritos, né, extraoficiais, a gente vai considerar a letra A como o gabarito correto, né? Criação de relações de trabalho, porque diz que ele tinha sido contratado numa fazenda. Mas a gente só vai realmente saber o gabarito dessa questão quando sair o resultado oficial e, inclusive, pode ser passível de anulação essa questão, tá? Mas, a princípio, a gente está considerando a letra A como o gabarito correto. Criação de relações de trabalho. E aí, galera, João de volta agora para falar com vocês da questão 90. E essa questão ela começa com um texto 1 aí, que é essa imagem. A gente vê 4 pessoas carregando ali tonéis na cabeça, e próximo a essas pessoas a gente vê que tem um policial, um guarda ou qualquer coisa assim, que talvez esteja ali meio que num processo de intimidação. A gente pode ver que a pessoa que está mais perto dele está ali com as mãos numa posição meio esquisita, como se estivesse, enfim, assustado ou qualquer coisa assim, né? Mas eles estão numa filinha assim, se aproximando de alguma coisa. A gente tem, passando aqui um pouquinho para frente, o texto 2, que vai explicar o que está nessa imagem para a gente, né? O texto 2 diz o seguinte: a repugnante tarefa de carregar o lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. A gente tem a referência à vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808 a 1850. E a gente tem o seguinte enunciado: a ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano dos séculos 18 e 19, caracterizada pela: letra A, valorização do trabalho braçal. Letra B, reiteração das hierarquias sociais. Letra C, sacralização das atividades laborais. Letra D, superação das exclusões econômicas. E letra E, ressignificação das heranças religiosas. Sim, então aquilo que os caras estavam carregando na fotinho que a gente viu, ou enfim, na gravura que a gente viu, eram dejetos, eram, enfim, excrementos e tudo mais. Embaixo deles, embaixo dos tonéis no caso, estavam pessoas que são escravizadas. A gente pode ver ali, se a gente reparar, nenhum deles está usando sapato, diferente do soldadinho que está ali meio que fazendo uma intimidação, tentando fazer eles irem logo realizar a tarefa deles, né? Se a gente avança para o texto, a gente vai perceber, para o segundo texto, na verdade, a gente vai reparar que o cara diz, e a gente concorda, que essa é uma tarefa repugnante. E que por isso mesmo ela recaía sobre os escravizados ou sobre outras pessoas de menor status, ok? E esses grupos eles eram chamados de tigres, como o texto está dizendo, porque parte dos produtos químicos das reações que rolavam ali naqueles tonéis acabavam escorrendo sobre as peles dos responsáveis por realizar essas tarefas. E esses produtos acabavam manchando a pele de branco, fazendo várias listras que se assemelhavam às dos tigres. Por isso, eles eram chamados de tigres. Então, além de ter que realizar essa tarefa repugnante, eles acabavam ficando com marcas que serviam como um estigma que terminavam de, enfim, enfatizar a posição social deles, certo? Diante disso, então, a gente poderia dizer que a gente está rolando aqui, o que está rolando é uma valorização do trabalho braçal? Certamente que não. A sacralização das atividades laborais? Também não. Não tem nada de sagrado nessa atividade. Superação das exclusões econômicas? Também não. A gente está vendo ali escravizados, empurrados pelo soldado, por aí vai. Nenhuma perspectiva de saída dessa situação. Ou ressignificação das heranças religiosas? Também não. Não tem nenhuma referência à religião presente aí nessa imagem, nesse texto, em nada dessa situação. Sobra para a gente a reiteração das hierarquias sociais, feita pela realização da tarefa, reforçada pelo estigma que sempre recai sobre o grupo que já estava mais abaixo dentro da lógica colonial. Beleza? Colonial e imperial. Mais pra frente. É isso, gente.